O dom de línguas é idiomático. Quando você entra nessas igrejas dos nossos irmãos pentecostais, há muita confusão nesse tema, porque eles falam um tipo de som, um tipo de fonema que não se constitui em idioma. Já foram feitos estudos nesse sentido. Pegaram lá as palavras que são faladas num culto pentecostal e alistaram, catalogaram. E tecnicamente aquilo não se constitui idioma, meus irmãos. Aquilo é língua sem sentido. É língua sem sentido. Nossos irmãos vão se defender que não há sentido porque são língua de anjos. Mas, observe que na Bíblia, anjo nunca precisou de intérprete. Todas as vezes que os anjos falaram com homens e mulheres, eles falaram em uma língua compreensível. Então, certamente o anjo tem um idioma original, não sabemos qual é, mas todas as vezes que anjos se comunicaram conosco, foi numa linguagem compreensível. Não existe isso de língua de anjos. Deus nunca nos fez passar por esse tipo de situação no povo do nosso Deus. É muito claro aqui em Atos 2 que as línguas são idiomáticas. Esse tipo de língua que é falado em cultos pentecostais, meus irmãos, não tem sentido nenhum, não serve para pregar o Evangelho. Agora, a língua que foi instituída aqui em Atos 2 era justamente a capacitação para pregar o Evangelho. A promessa, aliás, de Cristo, recebereis poder para serem minhas testemunhas. Há uma grande confusão no meio pentecostal. Quando eles entendem que o Espírito Santo vem sobre uma pessoa, lhe dá certos poderes sobrenaturais, para quê? Para nada, para usar dentro da igreja. Muitas vezes para exercitar a vaidade, dizendo eu sou melhor porque eu tenho tal dom. Desde a origem, o nosso Senhor Jesus disse, vocês vão receber o Espírito Santo para serem testemunhas. O objetivo do dom de línguas é pregação do Evangelho. Se o dom de línguas atual não serve para a pregação do Evangelho, ele não é verdadeiro. E eu digo que ele não é verdadeiro, porque o dom de línguas é justamente esse, de uma pessoa nunca ter estudado japonês e começar a falar japonês, e ir para o Japão pregar o Evangelho. Esse é o verdadeiro dom de línguas que a Bíblia nos mostra. Não é essa distorção que é pregada no meio pentecostal. O dom de línguas é o dom de idiomas. Quarta e última aplicação, o poder do Espírito não é para outra coisa, senão para pregar o Evangelho. Meus irmãos, a igreja estava nascendo ali com 120 discípulos. E note o que aconteceu. O Espírito Santo veio, eles passaram a anunciar as maravilhas de Deus no idioma das pessoas que estavam ali, foram as primeiras sementes. Alguns blasfemos disseram, eles estão bêbados, 9 horas da manhã, terceira hora do dia, e eles estão bêbados. Se levanta Pedro, continua pregando o Evangelho, e há um acréscimo de quase 3.000 pessoas. Este é de fato o papel da igreja, naqueles momentos iniciais. A pregação do Evangelho convertendo pessoas. Daqui a pouco o número vai para 5.000 cristãos, e na sequência é progressão geométrica, o Evangelho vai se espalhar pelas nações, e hoje já somos muito mais do que milhões de cristãos espalhados pelo mundo. Então note, o Espírito Santo veio, não foi para ficar dando pseudos poderes para as pessoas, mas foi justamente para a pregação do Evangelho. Nós temos o Espírito Santo, nós estamos habilitados a pregar o Evangelho. O dom de línguas não está mais em operação hoje, porque nós temos escolas, nós temos meios de aprender outras línguas, mas o Espírito Santo continua em nós, capacitando-nos para pregar o Evangelho, ajudando-nos a lembrar das coisas que nós já lemos na palavra, para que o Evangelho avance. Nós não podemos ser omissos neste sentido. Nós temos tudo o que nós precisamos para pregar o Evangelho, nada nos falta. Nós devemos então não sermos omissos nesses deveres.